Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, preste atenção, gente, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Eliseu era o profeta: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno, pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não, gostaríamos de ir com os teus... Desculpa, gente. Não, gostarias de ir com os teus servos? Perguntou eles, né? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Deixa eu parar aqui, tá, pessoal? Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Amém, amém, gente? Eu já li esse texto aqui, pessoal, várias vezes. E todas as vezes que eu leio essa palavra, Deus fala comigo poderosamente. E eu pedi hoje ao Senhor qual seria a palavra que eu iria trazer para vocês hoje aqui. E a minha mente só lembrava essa palavra, que para alguns parece ser tão simples. Ah, o profeta Eliseu orou e o machado flutuou. Mas a gente não pode se conter só nisso. A gente tem que ir na profundidade dessa palavra. Então vamos lá, preste atenção. Vocês já ouviram falar do profeta Elias, né? Tinha o profeta Elias. O profeta Elias foi arrebatado, mas o Senhor mandou Elias ungir o seu obreiro, o seu auxiliar, o seu servo, que era o Eliseu, que ungisse ele profeta no seu lugar. Então Elias, antes de partir, antes de ser arrebatado, Elias foi arrebatado num carro de fogo. O Senhor levou ele. Elias não viu a morte. Muito bem. Então esse profeta Elias, ele tinha construído uma escola de profeta. Então tinha lá muitos rapazes que adoravam a Deus, estavam ali para aprender junto com o profeta. Agora não mais o profeta Elias, e sim o profeta Eliseu, porque quando Elias foi arrebatado, Eliseu assumiu todo o ministério de Elias, ficou com Eliseu. Então ele agora é o professor. Ele é o professor e ele é o profeta. Agora presta bem atenção. Um dos alunos disse assim: profeta, o senhor não percebeu que a nossa escola aqui está muito apertada? A gente quer convidar outros rapazes para vir aqui estudar com a gente, para a gente adorar o Senhor e aprender. Só que é uma salinha, está apertado. A gente pode fazer alguma coisa para aumentar esse espaço? O profeta Eliseu disse: tudo bem, meus filhos, vocês querem ir, podem ir, vão lá cortar árvores. E eles disseram: o senhor não quer ir acompanhar a gente? É aqui que começa a profundidade da palavra. O professor ou o profeta, o pastor, ele não pode ser aquela criatura intocável. Ele tem que ser sociável.
tem que estar no meio do povo. Não tem que ficar apenas num altar ou diante de um pedestal para dar ordem. Mas o profeta disse: tá bom, eu vou com vocês. O profeta se enturmou, entrou no meio deles. O texto que acabamos de ler diz que eles começaram a cortar árvores para levar madeira, para aumentar o espaço. Olha o que Deus está falando no meu coração. Você que está aqui, você que está me assistindo aqui também, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você está aqui na igreja, você está aqui na presença do Senhor, e de repente você está num lugar apertado. De repente você está num ambiente de trabalho, ou na sua moradia, na sua casa, onde tudo é apertado, é pequeno. Mas essa palavra está nos fazendo abrir uma visão. Por que não vamos cortar árvores? Tem hora, pessoal, que a gente tem que largar os livros. Estudar é importante, mas tem uma hora que a gente tem que largar os livros e pegar em machado. Será que Deus não está falando para você sair do acomodismo? Isso se você quer crescer. Tem alguém aqui que quer crescer? Quem quer crescer? Crescer no quê? Crescer financeiramente, profissionalmente, crescer no seu ministério, crescer no seu casamento. Você quer crescer espiritualmente? Em que você quer crescer? Se você quer crescer, você tem que soltar os livros por um instante. Ou seja, você tem que abrir a sua visão e dizer: Deus vai me fazer crescer. Muito bem, Deus vai me fazer crescer, mas eu tenho que pegar no machado. Qual é a expressão pegar no machado? Eu tenho que trabalhar. Você precisa acordar cedo. Esse negócio de acordar 10 horas não dá certo não. Acorde cedo, trabalhe, se esforce, se esmere, dê o seu melhor, faça algo a mais. Os alunos também estavam dando uma aula ao professor, e o professor, com humildade, estava lá para aprender. Quando eles disseram: o senhor não quer nos acompanhar? Porque eles também queriam uma direção. Que tipo de árvore cortar? O texto diz, pessoal, que um deles, o machado, o ferro, se desprendeu do cabo e caiu na água. E ele ficou desesperado, porque o machado era o quê? O machado era emprestado. O que a gente aprende aqui? Às vezes nós somos mais cuidadosos com as coisas dos outros do que com a nossa mesma. E esse rapaz, ele estava preocupado. Eu peguei emprestado, não é meu, não tenho dinheiro para pagar, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Ô homem de Deus, me ajuda aqui. Ainda bem que o homem de Deus estava ali. Ainda bem que Deus está com você. Deus sempre vai dar uma solução, uma resposta para você. Eu falei aqui ainda há pouco, depois da oração, que a sua preocupação tem que acabar agora. Eu não falei aqui antes, quando terminei a oração? A sua preocupação tem que acabar agora. Por quê? Porque você colocou tudo nas mãos de Deus, e Deus está tratando de coisas que você não consegue. O rapaz ficou desesperado. E agora? Como é que eu vou devolver o machado que era emprestado? Eu pergunto, pessoal, quantos vão querer viver a vida inteira numa salinha, apertado, vivendo numa humilhação, vivendo subjugado sempre pela orientação, de humilhação de alguém? Até quando as pessoas vão se submeterem a isso? Sua visão tem que se abrir. Você tem que tomar uma atitude de fazer isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. A palavra de Deus está nos mostrando. Na sua tentativa de querer crescer, na sua tentativa de querer ampliar, vão surgir, digamos, alguns contratempos. Essa palavra agora foi boa, né? Alguns contratempos vão surgir. É desafio. Aí vai querer bater a preocupação, vai querer bater o medo. E agora? Não tenho capital,
não tenho dinheiro, não tenho amizade, não tenho crédito. Eu tenho Deus. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Esse machado que desapareceu vai flutuar. A bênção que eu preciso não vai acabar aqui. Eu comecei um trabalho e eu vou terminar. Eu comecei um projeto e vou terminar. Eu vou terminar. Tem gente que já desiste no primeiro contratempo, na primeira dificuldade já desiste. Abra sua visão, estou falando com você. As dificuldades vão vir. Invoque pelo nome do Senhor. Senhor, estou aqui trabalhando, estou aqui dando o meu melhor, me ajuda, me mande o socorro. E o Senhor, assim, no estalar de dedos, te dá uma direção. Socorro vem, prosperidade vem, a porta se abre. O profeta Eliseu, vendo o desespero e o choro do rapaz, disse: aonde foi que você sentiu que ele se desprendeu? Foi ali. O profeta pega um galho, joga ali e ele ora. Imagina comigo aí, pessoal. O profeta Eliseu dizendo: ô Senhor, esse rapaz está desesperado. Você já pegou no machado? É leve ou pesado? E algo pesado, seja ferro, seja pedra, jogado à água, o que acontece, gente? É lógico que ele afunda. Ele não vai subir naturalmente não, só se for sobrenaturalmente. E subiu. Aquele ferro que era pesado subiu, flutuou e ficou à vista de todos. Vai lá, rapaz, pega o teu machado, volta para o teu trabalho. Eu estou aprendendo muito hoje com essa palavra, porque aquilo que escapou da minha mão, aquilo que escapou das suas mãos, nos deixou aflitos por um momento. Mas a gente tem que lembrar sempre: eu chamei Deus para ir comigo nesse trabalho. Eu chamei Deus para ir comigo nessa missão. Eu chamei Deus para ir comigo nessa batalha. Eu não estou sozinho. Diga: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho não. Qual foi o machado que se desprendeu da sua mão, que você perdeu? Tem gente que perdeu carro, casa, apartamento, loja, bens, empresa, dinheiro. Pessoas que se associaram com pessoas erradas, prestou o nome para alguém, e hoje se vê em apuros. E hoje se vê nessa situação desse jovem. E agora? Não era meu, era emprestado. E agora? Perdi tanto tempo. E agora? Você vai fazer que nesse jovem aqui. Você vai clamar. Esse machado vai aparecer em algum lugar. Amém, gente? Vai flutuar. Deus vai mandar o socorro para mim e para você. Imagina os companheiros daquele rapaz que estavam ali aprendendo junto com o profeta. Que honra, que privilégio estarmos vivendo momentos sobrenaturais como esse. Algo sobrenatural, pessoal. A gente vai viver dando testemunho de milagres. Milagre é coisa extraordinária, sobrenatural. A gente vai viver disso. Como que você conseguiu? Como que você superou? Como que você conquistou isso? Deus operou um milagre na minha vida. Deus operou um milagre. Eu não fiquei parado. Eu não fiquei esperando as coisas vir até a mim. Eu fui cortar árvores. Eu fui meter a mão num machado. Vivi momentos de contratempos, mas o Senhor firmou os meus passos. O Senhor sempre me socorreu. Eu quero que você receba essa palavra hoje. Eu não sei quem é que está precisando de ouvir essa palavra hoje. De pessoas que só estão em prejuízos, ou mesmo aqueles, desculpem-me, mas eu preciso falar, aqueles que querem que as coisas aconteçam, mas só vivem acomodados. Eu já pedi desculpa, tá? Mas não precisa nem pedir desculpa para aquilo que é correto. Você tem que se mexer.
Você tem que se mexer. Logo, quando a gente tem a companhia de um Deus maravilhoso, está do meu lado, está do seu lado. Você não está sozinho, não. Se você fosse um ímpio, se você fosse uma pessoa sem a presença de Deus, e aí eu poderia até concordar, né? Porque alguém sem direção não vai chegar a lugar nenhum. Mas você tem Deus do seu lado. Então projete, acorde cedo, vai, porque a presença de Deus também vai com você. No primeiro contratempo que desafiar você, clame ao Senhor. Quem sabe você perdeu a sua saúde, seus movimentos, sua energia. Quem sabe por alguma coisa, alguma coisa aconteceu na tua trajetória. Decepção, perda, sei lá, traição. E isso sempre vem com uma sombra para querer fazer você se estacionar, parar. Eu não vou parar. E idade não vai limitar você a vencer, não. Deus não quer saber da sua idade, não. Se você é idoso, se você já passou dos 60, Deus não quer saber disso, não. Deus não vai dizer: olha, peça outra coisa, porque você já tem uma idade avançada, eu não posso fazer isso na sua vida. Não! A Bíblia diz que Abraão era velho, passado da idade, juntamente com sua esposa Sara. Vocês sabem do que eu estou falando? O Senhor fez uma promessa, e essa promessa só se cumpriu depois de 15 anos. Observe, Abraão já tinha uma idade avançada, Sara velha e estéril. Deus não quis saber disso, não. Fez uma promessa e cumpriu, e ainda cumpriu acima de uma adversidade maior, acima de uma impossibilidade humana maior. Deus fez. Então Deus não quer saber da sua idade. Se você é analfabeto, se você já passou dos 60, não. Deus colocou no seu coração um plano, e você vai atrás dele. Amém, gente? Você crê nessa palavra? Então deixa eu ler aqui no verso 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Deus está perguntando hoje para você: o que aconteceu? Como é que é a pergunta? Onde caiu? Deus está querendo saber de você. O bispo, ele sabe. Deus sabia da besteira que Adão fez. Ele se escondeu. O Senhor sabia que ele havia se escondido, mas perguntou: onde você está, Adão? Eu me escondi, Senhor, eu pequei. O Senhor sabia. O Senhor quer saber de você: o que aconteceu? Onde você caiu? Perdoe-me, eu sei que para algumas pessoas existem alguns assuntos sensíveis que você não quer tocar, alguns assuntos que ainda te machuca, ainda te sangra. E aí você não vai falar para mim, você vai falar para quem? Está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Eu sei que existem pessoas que não aguentam falar, porque são coisas que ainda faz a sua alma tremer. Mas Deus está perguntando, e você vai falar para Ele: Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu, me envergonho por isso. Isso me faz chorar e sofrer. Faça como Davi. Davi plantou os joelhos no chão e disse: pequei contra ti somente fiz o que era errado. Davi no Salmo 51 começa a abrir o coração para Deus, dizendo: Senhor, não retira de mim o Espírito Santo. Davi não está preocupado com a coroa, Davi não está preocupado com o trono, Davi não está preocupado com o reinado. Davi está preocupado com a sua salvação.
Não retiras de mim o teu Espírito. Não tira de mim o Espírito Santo. Então Davi está lá falando o que aconteceu. Senhor, eu fiz uma bobagem, estou envergonhado, mas não retira de mim o Espírito Santo. O profeta está perguntando: onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, volta para o versículo 6. Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Vocês notaram que o rapaz gritava, o rapaz chorava? Talvez alguém aqui fale da mesma maneira, né? Eu estou também desesperado, machucado. Mas segura a tua onda. Deus está perguntando: estou aqui, aonde caiu? Me mostra, o que aconteceu? Ele chorou, disse que era emprestado, que estava ali. Calma, meu filho, você está nervoso. Eu estou aqui, está tudo bem. Eu sei que para alguns a minha fala pode ser algo tão óbvio, mas você precisa ouvir o que é óbvio. Deus está dizendo para você: vai ficar tudo bem. Você que está numa crise com a sua família, vai ficar tudo bem. Você que está numa crise no seu trabalho, no seu casamento, vai ficar tudo bem. Ei, Deus está falando na minha boca para você: vai ficar tudo bem. Você precisa confiar no Senhor. Engole o choro, vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Nossa, como essa palavra me encoraja, como essa palavra me inspira a dizer: comecei uma obra, comecei um trabalho, enfrentei um desafio, um contratempo, mas vai ficar tudo bem. De repente uma notícia ruim que chega, a gente nunca está preparado, né? A gente nunca está preparado para uma tragédia. A gente nunca está preparado para receber uma notícia ruim que aconteceu com alguém ou com a gente. A gente nunca espera isso. E às vezes quando vem com uma força tão grande para derrubar a nossa moral. Mas o Senhor está dizendo: vai ficar tudo bem, só me diga o que aconteceu. O Senhor quer te ouvir. Será que você tem a coragem de abrir o seu coração hoje para Deus e dizer: Senhor, eu estou muito preocupado com isso, eu não consigo sozinho, me ajude. Eu quero orar por você hoje sob essa palavra aqui. Seu machado perdeu-se há tantos anos atrás, não importa, vai flutuar, vai aparecer. Eu quero dizer para você hoje que não importa o que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Você tinha um plano, você tinha um sonho, você tinha algo, mas acabou que aquilo interrompeu a sua trajetória. Levante-se, levante-se, termine o que você começou. A sua aula, ou melhor, a sua salinha de aula, onde você estava, vai crescer. Não será mais uma salinha, não será mais um quartinho, não será mais uma empresazinha. Vai crescer, diga: vai crescer, vai crescer, vai prosperar, em nome de Jesus. De uma fé talvez pequena ou apagada, vai incendiar o seu coração com o milagre que Deus vai operar na sua vida. Então não aceite ser limitado pela régua de alguém. Não aceite. Não aceite aquela placa que alguém quer botar no seu peito ou na sua testa, que você é um pobrezinho, que você é um Zé Ninguém, que você... Não aceite alguém rotular esse título em você. Eu não sou derrotado. Não. Deus começou uma obra, Ele vai terminar. Não aceite ser limitado por alguém. Então que a sua visão se abra e que o Espírito Santo comece a mostrar para você aonde você vai chegar. Lembra quando Deus falou para Abraão: levanta, Abraão, a tua vista. Lá na Jordânia tem um monte em Amon, aonde Deus mostrou para Moisés a terra prometida.
Aonde Deus mostrou para Abraão: ergue os olhos e veja, tudo isso eu te darei. Estou preparando para o meu povo. É meu, é seu. Incontáveis. Glória a Deus, pessoal. Não tem limites. Não, para Deus não haverá limites. Deus quer te fazer grande. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica todos de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.